senador. Estamos aqui com o senador Randolph Rodrigues, líder do governo também. Um prazer. E olha, as pessoas que estão nos assistindo, claro, eu não posso deixar de perguntar sobre o seu boné, porque está todo mundo... Nossa, mas como assim? O que significa isso? Make Brazil Great Again? Não, é o oposto disso. Conta pra gente. É exatamente isso. Brasil para os brasileiros. Bom, primeiro, Yuri, Caio, Débora, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Amapá, na ordem de criação, está lá no final da fila, então deu para dar uma escapadinha. A gente está começando ali pelo Rio de Janeiro, pela Bahia. Quando começar a chamar o Acre, aí eu vou ter que dar uma escapadinha aqui para poder correr lá a tempo. Mas o boné fala per si. O azul do nosso país e que o Brasil é para os brasileiros. Bom, agora vamos lá, esclarecimento feito. Posso fazer uma perguntinha só, Débora? Claro. De quem é a criação do boné? A ideia foi do nosso colega ministro Alexandre Padilha, mas aí teve uma troca de conversa também com o nosso querido Sidônio, a frase Sidônio que apontou para nós e caiu como uma luva. Primeiro porque o azul é minha cor predileta, né? E segundo porque ele é uma boa síntese diagnóstico do momento que nós vivemos, no Brasil e no mundo. Não é porque é a cor dos democratas nos Estados Unidos. Não, é porque é a cor do nosso país que é o azul. Então tá bom. Bom, vamos lá. Senador, a gente vê então a ascensão agora, muito provavelmente, acabando essa votação, de Davi Alcolumbre de volta à presidência do Senado. Davi Alcolumbre, que é nada menos do que um parlamentar do seu estado. O que isso significa para a liderança do governo, né, ter um presidente do mesmo estado que o senhor? Primeiro, para o Amapá, uma razão de muita honra e de muito orgulho. E até trazer um dado aqui para vocês, viu? O nosso estado tem muito orgulho também de, neste 1/4 de século, ter sido o estado da Federação Brasileira que mais de tempo dirigiu o Senado Federal. Contando as duas legislaturas de José Sarney e a de Davi, agora nós vamos completar 8 anos e podemos chegar a 10 na presidência do Senado. Então, primeiro para o Amapá. Depois, o Davi é um companheiro de jornada no Amapá. Desde 2014, desde 2010 começou uma transição geracional na política amapaense, da qual eu fiz parte e da qual o Davi é resultado direto dessa transição geracional. Para a nossa geração de políticos amapaenses, é também razão que nos orgulhamos muito o Davi voltar a estar aqui nesse posto. Agora, senador, de certa maneira o perfil Davi não assusta um pouco o Palácio do Planalto? Um perfil mais agressivo, mais proativo, defensor do Senado, dos senadores. Tem diversos episódios ali da passagem do Davi enquanto Bolsonaro era presidente da República, o caso que mais chama atenção, que ficou mais conhecido, quando ele segurou ali para indicar a sabatina do André Mendonça, 3 meses e isso ficou parado. Isso não incomoda, não assusta um pouco esse perfil do Davi para a agenda legislativa do governo? Caio, sabe por que não assusta? Porque o Davi é parte integrante do projeto nacional de união e de reconstrução. Sem Davi, nós não teríamos aprovado a PEC da transição antes do governo tomar posse. Sem o Davi, nós não teríamos os votos aqui necessários para aprovar o arcabouço fiscal. Sem o Davi, não conseguiríamos aprovar a reforma tributária. Sem o Davi, não teríamos as medidas da transição ecológica, como, por exemplo, o mercado de carbono. Então, cada votação dessa, que nós tivemos desse período, teve a participação dele. Ele faz parte do conjunto de medidas que o governo conseguiu aprovar aqui no Congresso. Então, essa identidade presente desde a transição até agora é o que nos dá tranquilidade que nós teremos uma boa gestão à frente do Senado e do Congresso. A gente está de olho aqui no que está dizendo Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso Nacional. O outro olho aqui no monitor também. Estão votando os senadores do Pará. Se eu não me engano, eu vi Jader Barbalho, Zequinha Marim. Então, ainda estão nos estados mais tradicionais do mapa brasileiro. A criação do nosso Amapá é a Constituição de 1988. Então, olha, estamos aqui com minha colega Tereza Leitão agora de Pernambuco. Pernambuco é um dos primeiros, né? O Brasil começa com Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Então, estamos com um tempinho ainda. Aqui o senador e professor de História, Randolph Rodrigues, que ajuda aí a gente. É o melhor posto da vida, né? No Senado eu estou por delegação dos amapaenses para cumprir um tempo. No epílogo da trajetória da vida, eu quero na sepultura que esse dia que eu fui professor. Deixa eu perguntar então uma outra coisa, senador. A gente já falamos aqui com senadores da base, senadores de oposição, e tem uma percepção de que os senadores da oposição já têm uma clareza maior do que eles querem fazer.
seja na pauta de segurança, seja na própria pauta de economia, na pauta dos costumes. Já sabem, né, escolheram ali de forma estratégica as comissões que eles querem ocupar aqui no Senado para conseguir colocar essa pauta. Flávio Bolsonaro na segurança pública, Marcos Rogério em infraestrutura, senadora Damares Alves nos direitos humanos. O governo tem a perspectiva de ter 2 aliados importantes nas 2 mais importantes comissões. Otto Alencar, Comissão de Constituição e Justiça, Renan Calheiros na Comissão de Assuntos Econômicos, já disse disposto a ajudar o ministro Fernando Haddad na pauta da renda. Mas qual é, de fato, a agenda legislativa do governo para este ano aqui no Senado, no Congresso Nacional, além daquela que já está colocada? Tem que aprovar o orçamento, tem que defender os vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que o senhor está vislumbrando de pauta para o governo neste ano de 2025? Para conseguir responder aquilo que o presidente Lula colocou, que o povo precisa perceber as entregas do governo para melhorar a aprovação da gestão. Yuri, é continuar na toada que nós estamos, continuar melhorando a vida do povo. Aliás, isso que nos diferencia da oposição. A gente quer continuar nas medidas econômicas. O que foi aprovado pelo Congresso até agora possibilitou que nós tivéssemos superávit, 2 anos de superávit da balança comercial, possibilitou que nós tivéssemos 2 anos de crescimento econômico robusto, acima de 3%, quase 7%, possibilitou a maior massa salarial, a maior renda média do trabalhador dos últimos 10 anos, R$600 acima da renda média do governo anterior, por exemplo, possibilitou o menor índice de desemprego da história, possibilitou a retomada das nossas exportações voltadas sobretudo para a manufatura, possibilitou o retorno da atividade industrial. Então, nós temos que continuar nessa toada. A nossa agenda é baseada na diretriz, no tripé que norteia a política econômica do ministro Haddad, do governo do presidente Lula. Qual é esse tripé? Primeiro, responsabilidade fiscal. Segundo, melhoria do ambiente de negócio para apoiar o médio e o pequeno empreendedor. Terceiro, transição ecológica. Fizemos medidas até agora nesse sentido. Vamos continuar nesse sentido, sobretudo melhorando o ambiente de negócios para os empreendedores. Essa é a nossa agenda. Qual é a agenda da oposição? É a anistia de crimes. Isso que nos diferencia da oposição. Agora, senadora, a gente sabe que se de fato se concretizar e Davi Alcolumbre for consagrado presidente do Senado, ele vem com arco de aliança de ASE, de PT a PL. Então, eu gostaria de entender, sob o ponto de vista da situação e do governo, de que maneira vocês vão, digamos assim, compreender ou lutar ou batalhar e fazer o enfrentamento das pautas com as quais ele se comprometeu ao conseguir e conquistar, fechar o apoio de partidos como o PL, por exemplo. O senhor mesmo citou a questão da anistia. A baliza do presidente Davi, virtualmente eleito, é a baliza do pronunciamento que ele acabou de fazer e que vocês transmitiram. Qual é essa baliza? Em primeiro lugar, é necessário que a disseminação do ódio que tomou conta das redes sociais tenha que ser não regulado, mas que o que é crime na rede social, no mundo virtual, que o que é crime no mundo real também seja estabelecido e tipificado como crime no mundo virtual. Ele deixou claro isso. A autonomia do Congresso Nacional e do Senado, eu advogava sobre isso quando estava na oposição. Seria contraditório advogar diferente agora, quando estou na condição de líder do governo no Congresso. Teve um trecho do discurso que foi música para nossos ouvidos. O retorno, a restauração do rito de tramitação das medidas provisórias, que acabou não ocorrendo nos 2 primeiros anos por conta de um desentendimento entre a Câmara e o Senado. Então, o conjunto do discurso do presidente Davi, o presidente Davi, hábil como é, capaz de juntar diferentes em torno da sua votação, mas o conjunto do discurso dele e sobretudo, a submissão ao Colégio de Líderes é a baliza de sua gestão e que, no nosso entender, vai ser muito produtiva para a agenda que nós estamos debatendo com o Congresso Nacional. Ô, senador, agora, o que na semana que vem já dá para prever a votação, principalmente do orçamento? O que deslancha a partir de segunda-feira? Se é que deslancha, né? Porque tem muito interesse aí, contrariado também aqui dentro do Congresso, que está atrapalhando um pouco a agenda. Caio, nós vamos ter uma agenda, assim, nosso cronograma basicamente é o seguinte: hoje, daqui a pouco, o presidente Davi vai ser eleito. Ato contínuo, ele já elege a mesa. E deveria ser eleita a mesa por aclamação, porque há consenso, facilita muito o trabalho. Na segunda-feira, vocês estarão aqui de novo, porque vocês vão acompanhar a abertura do ano legislativo, provavelmente às 15 horas, sobre a presidência e a condução já do senador Davi.
Na terça, ele já faz a eleição das comissões, das mesas diretoras das comissões, das diferentes comissões do Senado. Concluímos assim essa semana. Ainda há pouco no plenário eu conversava com o senador Ângelo Coronel, relator do orçamento. Então eu pretendo conversar com o relator do orçamento na segunda-feira, pela manhã ou à tarde. E a ideia é nós pacificarmos um rito para a votação do orçamento. Eu creio que não conseguiremos ocorrer essa votação antes do Carnaval. Nós só temos mais 2 semanas até o dia 27 e 28. O mandato da Comissão de Orçamento termina na última terça-feira de março. Então teremos um tempo até ali meados de março para que o orçamento seja votado. Pronto, já lhe dei agenda e cronograma. Então pronto, é bom porque aí a gente já planeja toda a cobertura aqui. Eu vou acompanhar essa abertura do ano legislativo. Por aqui para facilitar a vida do CNN. Eu vou acompanhar essa abertura do ano legislativo, segunda-feira lá de São Paulo, volto para lá, mas Débora Bergamasco, Caio Junqueira ainda vai ficar mais um tempinho aqui essa semana para... Tô com saudade do Caio por aqui. Não, a Brasília inteira estava com saudade de Caio Junqueira, não só os corredores e os bustos do Congresso Nacional, mas deixa eu agradecer, porque deixa eu ver em que estado que estávamos ali, estava em Goiás. Estava em Goiás e já está chegando a hora. Daqui a pouquinho está chegando a vez do Amapá, tá aí, Mato Grosso, o ministro licenciado senador Carlos Fávaro do PSD que está votando, a gente vai liberar e se despedir aqui do líder do governo. Yuri, Débora, Caio, alegria sempre estar com vocês, sempre estar aqui na CNN. Um bom dia de votação, um dia histórico para o Brasil, do Brasil que é dos brasileiros.